Em Provérbios 28:19 diz assim: quem lavrar a sua terra terá comida com fartura, mas quem perseguir fantasia se fartará de miséria. Hoje eu quero trazer um vídeo que fala sobre a jornada da liberdade profissional, a luz que tem nesse versículo. No período da minha manhã, de todos os dias, eu tenho lido este devocional, então no vídeo de hoje vai ser com embasamento neste devocional. Bem-vinda ou bem-vinda ao canal da Rafa Pereira. Hoje é o vídeo 44 da jornada de 180 dias Vanguarda. Liberdade profissional não é não trabalhar, não é não ter chefe e nem muito menos ficar o dia inteiro à toa. Liberdade profissional é trabalhar com o que realmente conversa com a sua alma, ter autonomia de horário, colocar limites e fazer algo que você realmente gosta. Aquilo que conversa com você, que torna você assim feliz em fazer o trabalho, sabe? Mas a Bíblia, ela é muito clara nesse ponto, porque ela diz que não é para você perseguir fantasias, é para você lavrar a sua terra. Muita gente passa a vida esperando o tal do propósito, não é mesmo? Mas não é assim que você encontra o propósito. É você se movimentando que o propósito vem. Ou, no caso, como a Bíblia mesmo diz, que você precisa lavrar a terra, ou seja, você precisa trabalhar. Enquanto você estiver em movimento, você consegue encontrar o seu propósito, aquilo que conversa diretamente com a sua alma. No meu caso, por exemplo, ter os conhecimentos que eu tenho, estudar, né, seja lendo devocional, ou seja, os cursos que eu tenho acesso, e transformar isso num roteiro para eu gravar vídeo. Esse é o meu propósito, que é compartilhar educação, compartilhar informação, compartilhar clareza com você que está aí do outro lado. Quem trabalha constantemente tem essa questão também, né, de você ter a constância, que é para alguns, ou disciplina para outros, mas o ponto é que quando você trabalha constantemente e você, naquilo que você gosta, naquilo que você acredita, né, que de alguma forma vai ser luz na vida de outra pessoa, ou que você acha que aquele conhecimento que você está obtendo também serve de espelho ou serve de valor mesmo para outra pessoa, isso também é um trabalho. Gravar vídeo aqui pro YouTube é um trabalho, não só por questões financeiras, mas acredito que pela questão educacional. A gente entra no YouTube muitas vezes procurando o como fazer algo, ou o como é muito utilizado, mas também o porquê fazer, o para que serve. Então, quando a gente lavra a nossa terra com o que a gente tem, e isso constantemente, a gente vai encontrar o nosso propósito. E é muito bacana eu perceber isso, né, lendo o devocional, que Deus vai nos abençoando, Deus vai nos abrindo portas, revelando o caminho, sabe? Eu vejo que quando eu comecei lá o desafio de 90 dias, eu achava que eu ia fazer os 100 mil reais e pronto. Só que eu não fiz, e eu não me frustrei na questão do dinheiro. Eu percebi que eu precisava realmente melhorar minha comunicação. Então, eu dobrei a jornada, né? Antes era 90 dias, agora é de 180 dias. E antes eu não tinha conhecimento do que eu tô tendo agora.
E eu também não tinha essa conexão com Deus, com Jesus, de ler a Bíblia. Eu lia, mas começava e parava. E agora eu tô dando continuidade, eu tô até trazendo aqui no vídeo, porque eu percebo que falar disso talvez afaste algumas pessoas, mas possa ser que também ajunte outras. Então eu espero que você possa ler a Bíblia. Eu tenho lido a Bíblia, tenho lido o devocional e perceber que eu posso encontrar um propósito, né, que é educacional, eu movimentando, eu fazendo constantemente os vídeos, eu fazendo, estudando constantemente para que eu também tenha bagagem e repertório para gravar o vídeo. E como foi nos vídeos passados, né? Não é ficar com medo do que eu vou falar, mas aceitar a minha biografia e conseguir falar aqui abertamente, sabe? E se você acha que você vai ficar sentado esperando e Deus ou o universo, ou sei lá quem, vai trazer algo de bandeja pra você, você tá errado, porque a gente precisa fazer constantemente algo, ser executor ou ser fazedor, como a Betina fala muito, né? Ser muito fazedor, porque quando a gente faz as coisas vão acontecendo. Quando a gente só fica muito parado, muito quieto, esperando as coisas, a gente não se movimenta, então a gente não encontra oportunidades. Liberdade profissional não é um grande salto. É assim como um agricultor, se a gente for fazer a analogia do agricultor. Ele sabe que ele precisa, como que eu posso dizer? Ele vai encontrar, ele sabe o destino. O que é o destino? Ele sabe que ele vai colher. Só que a gente não pode focar lá na colheita, né? No caso, no futuro. A gente precisa escolher muito bem a semente pra gente plantar hoje. A gente precisa regar aquela semente hoje. A gente precisa cuidar do plantio hoje. Então, se todos os dias, constantemente, eu faço esse processo, tudo bem que não é todos os dias que você vai plantar, mas você precisa regar e você precisa ter o cuidado ali. Então, quando você tem esse cuidado todos os dias, eu vejo que gravando o vídeo, como se eu gravasse um vídeo, né, de segunda, quarta e sexta e subo segunda, quarta e sexta. Mas eu quero voltar a gravar vídeo pro Instagram, por exemplo. Então, é todos os dias. Então, ao gravar vídeo, eu vou pensar assim, eu gravo o vídeo como se fosse uma semente. Aí eu posto esse vídeo, é como se eu estivesse regando. E ao ler os comentários, ao interagir com outras pessoas, é como se eu estivesse cuidando daquela semente. E eu sei que eu quero a colheita depois, mas eu não posso focar em querer colher essa colheita, né, o destino, se eu não fizer constantemente essa liberdade profissional que eu escolhi exercer, entende? A gente também precisa aprender como se diz, a pegar grandes objetivos e colocar em microatividades ou em microtarefas para que a gente transforme isso numa rotina, para que a gente possa ter como se fosse metrificar aquelas atividades pra gente entender se a gente tá conseguindo chegar no destino ou no objetivo que a gente quer, né? Naquele objetivo, naquela meta. E então a gente traz isso pro nosso dia a dia. Quando a gente faz isso, a gente também libera o nosso cérebro, porque eu pelo menos
penso muito, então na hora de executar um grande projeto, eu preciso transformar em micro ações para eu fazer todos os dias. O exemplo, por exemplo, dos vídeos é que se eu coloco, né, em etapas, eu quero chegar nos 180 vídeos. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso, então, gravar um vídeo por dia, ou um vídeo na segunda, um vídeo na quarta, um vídeo na sexta, para que depois dos 180 dias eu tenha lá os 180 vídeos. E tudo que a gente for fazer, seja no meu caso gravar vídeo, ou seja no seu, que você escolheu a sua liberdade profissional, né, em trabalhar com aquilo que a alma sua gosta, saber ter autonomia de horários e colocar limites se você quer ou não, né, trabalhar, assim, você escolhe, né, se isso te faz bem ou se você tá fazendo algo só por dinheiro, por exemplo. Então, quando você faz o seu trabalho bem feito, com diligência, o Senhor, ou quando a gente, além da diligência, né, com excelência aquele trabalho, ou mesmo que por um momento seja só por dinheiro, a gente tem que fazer com excelência e pensar assim: estou fazendo o melhor que eu posso com o melhor que eu tenho hoje para o Senhor. Um dia eu sei ou saberei que serei recompensado por aquilo. Então, você faz com esse foco, com esse pensamento de que você está fazendo com o que você tem de melhor e com o que você sabe de melhor nesse momento, para você chegar no destino que você deseja. Fazer só o que é esperado cria estabilidade. Ir além abre portas extraordinárias. No mercado tradicional ou no mercado digital, quem se destaca é aquela pessoa que faz mais do que é esperado, com mais cuidado, com mais zelo, com mais confiança, com mais responsabilidade. E Cristo também nos ensina que quando a gente é feliz, né, ou quando a gente faz algo no pouco, e quando a gente vai fazendo muito, a gente é recompensado. Então, a gente precisa ter esse cuidado, esse zelo, essa responsabilidade de ir além do que é pedido, do que é esperado, para que a gente também possa crescer como pessoa. Eu posso dizer que eu fiquei 5 anos trabalhando como auxiliar de escritório, numa oficina mecânica. 2 anos dos 5 foi como estágio. Eu não gostava muito do que eu fazia, porque eu mexia com números e é muita responsabilidade, mas foi um período que eu aprendi muito também, porque eu pude, em vez de olhar que estava pesado, eu pude olhar como é bom a gente olhar por uma outra visão, com uma outra perspectiva. Eu fazia o que tinha que ser feito com responsabilidade, com zelo, mas eu percebia que a minha mente, a minha mentalidade estava crescendo muito, o ambiente não estava crescendo. Eu não conseguia crescer naquele ambiente. A única forma de eu crescer naquele ambiente era trabalhar o dia inteiro. No caso, eu trabalhava só 4 horas por dia. E então, o que eu pude aprender? Eu aprendi, né, na questão da gestão de uma empresa, a fazer nota fiscal, a ter essa questão de controle, né, de DRE, o que é custo, o que não é, como folha de pagamento. Toda essa burocracia por trás da empresa, né, ou na fundação da empresa eu aprendi. Então, para mim foi muito benéfico, porque hoje, ao querer abrir a minha própria empresa, eu sei quais são os erros, né, que não dá para cometer, quais são aquelas
questões e mentalidades que um dono não pode ter, porque senão um negócio não cresce. Então eu vejo que esse processo que eu passei foi muito importante, apesar de na época eu não gostar de fazer, mas hoje eu vejo que foi um processo que eu precisei, como se diz, olhar e falar assim, não, eu preciso ser excelente aqui, eu preciso dar o meu melhor para que eu também cresça como pessoa, sabe? Porque quando a gente está num ambiente de trabalho, a gente pode ou não gostar do que a gente faz, mas se a gente determinou que a gente vai fazer, a gente tem que fazer aquele trabalho com excelência. Salomão, ele não pediu para Deus dinheiro e nem fama. Ele pediu sabedoria. E ao pedir sabedoria, lógico que ele teve muita fama e muito dinheiro. Mas o ponto é que quando a gente pede a Deus sabedoria, a gente precisa entender que na Bíblia, né, a gente precisa ter o estudo contínuo. Então, trazendo um pouco, né, dessa questão que eu acabei de contar um pouco da minha história, eu vejo que eu, de alguma forma, eu fiz, né, 5 semestres de gestão financeira. Então, eu fui trabalhar com essa área e aí eu gostei tanto, eu fui para a faculdade. Quando chegou no 5º semestre de gestão financeira, eu já não estava aguentando mais tanto número, tanto cálculo. Eu falei assim, não, isso não é pra mim. E eu assistia, ia atrás de muita informação, de cursos, eu sempre fui a pessoa que procurava informação, procurava estudar, procurava aprender, mas eu era pouca, eu era aquela que quase não fazia as coisas. Então eu acumulei muita obesidade mental. Eu vejo que isso também talvez tenha me dificultado tanto. Talvez se eu tivesse trabalhando e tivesse executando aqui os vídeos pro canal, eu acredito que eu estaria bem também. Mas o ponto é que eu quero trazer isso pra você, que independentemente na onde você trabalha, se você gosta ou não do trabalho, se você acha que você tem essa liberdade profissional ou não, que você possa praticar tudo aquilo que você tem aprendido, seja aqui no YouTube, seja nas outras redes sociais, que você aceite de alguma forma a sua história, a sua autobiografia. Falar em público, eu passei por esse processo e não foi fácil, porque eu tive que aceitar muitas coisas, mas eu posso dizer que foi libertador. Se você pegar os vídeos aqui do YouTube, na seção de vídeos dos mais antigos, você vai ver de outras formas que eu falava. Então eu posso ver que é uma evolução, e tá estudando e tá praticando mais do que esses 5 anos, né, que eu fiquei trabalhando e eu não gravava vídeo. Eu vejo que eu tenho muita informação, porque eu trabalhei 5 anos nessa empresa. Eu tenho muita informação que eu posso trazer e posso falar sobre essa parte, essa questão de como que faz. Lógico que como responsabilidade, como zelo, como cuidado, eu não posso falar dos números, né, do que acontecia na empresa, porque isso é sigilo, mas os aprendizados, conceitos, eu sei que isso de alguma forma pode ser benéfico para você e para as outras pessoas que passarem aqui pelo canal, porque isso agrega, gente.
Isso, se hoje eu tivesse essa mentalidade, né? Se antes eu tivesse essa mentalidade que eu tenho hoje, eu sei que eu estaria melhor, né? Com autoestima boa e tudo mais. Mas eu sei também que eu não posso voltar no passado. Então, o que eu quero trazer aqui é que eu não sei o que você faz, mas se você quiser que eu saiba, você deixa nos comentários qual que é a sua profissão atualmente. E, de alguma forma, como que você pode, de forma educacional, ensinar outras pessoas aquilo que você sabe. Você alcançar essa liberdade profissional, você vai precisar, de alguma forma, fazer talvez 2 coisas, 3 coisas ao mesmo tempo. A primeira é você continuar trabalhando na onde você trabalha. O segundo ponto é você aprender novas informações, aprender novas habilidades, ter sempre tá em aprendizagem contínua. E em terceiro ponto é que você de alguma forma possa pegar essa bagagem que você tem e transformar isso em algo educacional. Eu vejo que ao gravar os vídeos aqui pro YouTube é uma forma que eu tenho comigo, que o Marcos Estrada me disse, que quem ensina aprende e quem aprende não depende. Então, sabendo dessa questão educacional, de que eu aprendo mais quando eu estou ensinando, isso de alguma forma reforça na minha bagagem aqui ou no meu repertório aquilo que eu sei que de alguma forma possa agregar para você aí na sua vida. Porque eu digo que de tudo que eu aprendi nesses de 2020, né? Ou de 2020. De 2020 pra cá são 6 anos, né? Porque é 2020, 21, 22, 23, 24, 25. Agora 26. Então são 7 anos. Se eu pegar toda a bagagem que eu aprendi e fazer vídeo, eu vou ter vídeo pra caramba pra fazer, porque eu de alguma forma obtive obesidade mental, mas a obesidade mental de alguma forma vai ser é ruim porque eu deveria ter feito antes, mas eu tô fazendo agora. Então, assim como o agricultor, eu sei o destino. Mas como na época eu não cuidei das sementes, e não reguei, e não cultivei e não cuidei, então o meu destino não vai ser quando eu quero. Meu destino vai ser no tempo que Deus tem pra mim. E isso é bom também. Porque eu vejo que eu sabendo do que eu sei hoje e tendo essa clareza, essa consciência de que eu preciso aprender e preciso praticar, preciso aprender e preciso praticar e lavrar a minha terra e trabalhar com aquilo que eu gosto, né? Ter essa liberdade profissional, isso pra mim hoje me deixa mais feliz, me deixa mais contente, me eleva, né? Eleva a minha autoestima. A liberdade financeira não é apenas ou somente o dinheiro. A gente também pode colocar no combo liberdade de tempo, liberdade de energia, liberdade de responsabilidade, que a gente, né, a responsabilidade a gente pode escolher ou não fazer alguma coisa, e a liberdade espiritual. Tem uma ação que a gente precisa fazer que conecta tudo o que eu já disse aqui, que é a oração. Eu tô aprendendo a fazer isso, confesso, então é um processo, que é a questão de que toda decisão que eu for tomar, primeiro eu oro a Deus perguntando se ele me dá essa permissão ou ele me dá essa bênção para eu executar aquilo.
E aos poucos, quando a gente vai nos movimentando e Deus vai dizendo, né? Eu ainda não tenho essa conexão, igual as outras pessoas falam, mas eu sei que aos poucos eu vou tendo essa conexão maior com Ele. O que eu vejo que acontece muito é que quando a gente não tem essa conexão com Deus, a gente não tem conexão com o Senhor, a gente trabalha muito, a gente ganha dinheiro, a gente conquista muitas coisas, mas de alguma forma a gente sente um vazio no nosso peito e nada vai suprir se não for Deus. Então tem o vazio de Deus, só Ele pode suprir. Se você gostou do vídeo, eu agradeço por ter assistido até aqui. Te convido a se inscrever no canal, a ativar o sininho das notificações e deixar no comentário uma pergunta que eu vou fazer aqui pra você. Qual é a terra que você precisa lavrar hoje, que você de alguma forma ainda não lavrou, porque por algum motivo que aconteceu? Eu vou te responder essa pergunta, essa mesma pergunta que eu fiz, eu vou responder aqui. Hoje, a terra que eu preciso lavrar é criar conteúdo, em vez de ser horizontal e vertical, para as outras redes sociais como o Instagram e o TikTok. Eu parei de gravar pro Instagram, mas eu preciso voltar a gravar lá. Então, essa é uma terra que eu preciso voltar a fazer ainda esse ano de 2026. Então, até o próximo vídeo.